Lá vem o Formiga com clubismo, lá vem... Calma, esse assunto interessa a todos nós, hein? Fala, moçada, beleza? Polêmicas vazias na área, convidando você a nada. Simplesmente ver o vídeo. O resto, para quem é rato de internet, já sabe o que tem que fazer. Seguinte, Pedro na seleção brasileira. Eis o nosso camisa 9, tem chance, merece ser convocado, vai pra Copa, o Tite gosta, o Tite não gosta, os outros estão sendo injustiçados. Tudo isso no Globo Repórter perto de você. Seguinte, o Pedro tá voando. O retrospecto dele nos últimos jogos é impressionante. Os números no Flamengo só melhoram e vale lembrar, são os melhores números da carreira do Pedro, mesmo ele sendo, em via de regra, um reserva no Flamengo. Porém, com o Dorival Júnior, ele virou titular junto com o Gabigol. Teve a chegada do Dorival, teve a lesão do Bruno Henrique, o time estava precisando se encontrar, uma série de fatores acabou dando ao Pedro regularidade, minutagem, sequência, titularidade. E com tudo isso vieram gols, assistências, grandes atuações e de novo aquela questão. O Pedro vai para a Copa? O Pedro vai ser convocado? Faz sentido? Tudo aqui do Polêmicas Vazias vai ser imaginando a cabeça do Tite. Não vai ser a minha visão. Porque digo mais, pessoas que eu conheço do futebol, por exemplo, conversei com alguns amigos que são scouts, ou seja, eles são analistas, são caras que fazem mapeamento de mercado para clubes, inclusive, fora do Brasil. Para esses caras, é forçada a barra chamar o Pedro. Por quê? Porque eles entendem que o Martinelli, o Matheus Cunha, tem mais intensidade, mais pressão em cima do adversário, mais enfrentamentos de alto nível do que o Pedro. Eu acho o Pedro mais talentoso que o Martinelli, mais talentoso que o Matheus Cunha. Acho ele um cara mais técnico. Talvez a intensidade, eles tenham razão, mas o Pedro, ou qualquer outro nome que a gente fale aqui de camisa 9, seria para compor o elenco da seleção. Hoje é um 9 para ser opção da seleção brasileira. A seleção titular do Tite não joga com um camisa 9 de fato. Ela joga hoje com um ponta aberto pelo lado direito, ou Antony ou Rafinha, e um ponta aberto pelo lado esquerdo, neste momento, Vinícius Júnior. E na faixa central, flutuando e circulando com liberdade ali, Neymar. No momento, o desenho da seleção é esse. Pode mudar? Pode mudar. Mas agora é esse. O camisa 9 que o Tite tanto busca e que antes da Copa de 2018 ele chegou a ter uma procura, olhou para William José, teve gente falando até do Diego Souza, mas no final das contas foi para a Copa sem esse cara, né? Eram Jesus e Firmino ali as opções, mas não são as opções do pivô mais clássico, que dá profundidade, que funciona na área e é um baita finalizador, o artilheiro nato, o cara fortíssimo no jogo aéreo, que funciona como esse cara como eixo, né, que sai menos da área. O Jesus adora sair da área. O Firmino, o melhor Firmino é um cara fora da área, né, no Liverpool e inclusive na seleção brasileira. O Pedro tem as características do 9 que o Tite busca, ponto. Isso basta para ele ser convocado agora? A gente vai discutir já já. O Tite gosta do Pedro? Muito. Isso é uma informação. O Pedro é um jogador que tem características que o Tite gosta. E o Tite gosta especificamente do Pedro. Por que o Pedro não era convocado antes? Porque o Pedro não tinha sequência. O Tite já foi perguntado algumas vezes sobre o fato de, se o Pedro tivesse mais minutos, ele seria convocado? O fato dele não jogar atrapalha? E aí ele, por motivos éticos, ele deu essa resposta várias vezes, em várias frentes diferentes, que ele não responderia. Porque claramente quando ele fala, eu não consigo convocar o Pedro mais vezes porque o Pedro não tem minutos. Ele joga a pressão para cima daquele treinador que estava treinando o Pedro à época. Seja o Renato, seja o Rogério, seja agora mais recentemente o Paulo Souza. Ele ia jogar essa pressão para cima desse treinador. E aí, por uma questão de ética de trabalho, ele não queria jogar isso para cima do cara e falar, putz, para eu fazer o meu trabalho, você tem que fazer o seu. Então o Pedro sim deixou de ser chamado e testado algumas vezes, porque ele era um reserva fundamentalmente. Ah, mas o Tite já chamou outros reservas para jogar, ele já chamou o Arthur, ele já chamou outros caras que estavam ali no banco. Sim, ele já chamou, mas caras que ele já tinha rodagem, que ele já tinha algum grau de confiança, ou que tinha uma demanda muito urgente
na posição, na função. No caso da seleção, ele tinha outras alternativas que estavam jogando ali, né? O Matheus Cunha, que também não era um titular absoluto no Atlético de Madrid, mas que já tinha tido convocações, o Martinelli, o Firmino, o Jesus, enfim, tinha gente na frente. Nesse momento, o Pedro é o titular e tem a minutagem lá que o Tite sempre cobrou. E características até diferentes do Matheus Cunha, do Martinelli, do Firmino, do Jesus. Todos eles, dito pelo próprio Tite, são jogadores que também, além de jogarem de costas e fazerem referência, gostam de atacar até mais as costas da defesa, ou seja, jogar um pouco mais em velocidade. O Pedro, ele é fundamentalmente um pivô extremamente técnico, de raspar a bola de cabeça, de segurar essas bolas de cabeça, de conseguir dar tempo do ataque se organizar, de empurrar a defesa adversária para trás. É um jogador com um poder de precisão na finalização muito grande, tanto com a perna esquerda, tanto com a perna direita, tanto de cabeça, ou seja, é um finalizador muito forte, mais até na minha visão do que Martinelli e Cunha, por exemplo, e nesse momento até que o Firmino, que é um reserva, e nunca foi um artilheiro nato. Então o momento, ele joga a favor do Pedro. Só que o tempo joga contra. Só tem mais uma convocação antes da convocação da Copa do Mundo. Então, assim, pode ser que ele seja testado? Acho, inclusive, que vai ser testado. Isso quer dizer que ele vai para a Copa? Aí já são outros 500. Que o Pedro pode ser testado, eu não vejo nenhuma questão que impeça isso. Porque, nesse momento, tudo que o Tite sempre quis está acontecendo. Ah, mas, Formiga, aí você é contraditório, porque fez vídeo um dia desse falando sobre o Hulk, que o Hulk não tem nada a ver com a seleção, que não faz sentido, e o Veiga. Quando eu falei do Veiga, quando eu falei do Hulk, por exemplo, eu sempre deixei claro que o melhor desses caras nos clubes, na seleção, seria diferente. Porque o melhor Hulk precisa de uma transição mais rápida, precisa de muita liberdade para aquele arrasto, a bola passar por ele toda hora, flutuar fora da área, funcionar como um falso 9 várias vezes. Ele não tem esse espaço na seleção e o papel do Hulk na seleção seria outro, que não é o seu melhor. Então não faz sentido. Eu entendo ele não ser convocado. O Veiga a mesma coisa, ele disputa espaço no campo, a melhor versão dele no Palmeiras, com jogadores na seleção que estão bem à frente, né? Com o próprio Paquetá, com o Neymar, eventualmente com o Coutinho. Então eu entendo o Veiga não ser convocado. O Pedro não teria que mudar nada do que ele joga no Flamengo na seleção, não teria nenhum tipo de adaptação. O melhor Pedro no Flamengo poderia ser o melhor Pedro na seleção. E aí a gente poderia ter na seleção um atacante que, por exemplo, no Flamengo tem 140 jogos, 58 gols, 16 assistências. Uma média aí de 0,41, que é a melhor média da carreira dele, né? No Fluminense ele tem uma média de 0,33 e somados no Flamengo ele se envolveu em 74 gols, é muita coisa. No Fluminense ele se envolveu em 41, com 10 assistências e 31 gols. Óbvio, menos jogos, né? 93. E na Fiorentina, uma passagem basicamente inexistente com 4 jogos. Então o Pedro, se a gente olhar o mapa de ação dele no Flamengo, é um mapa de ação que o Tite precisa, de um jogador que fica ali passeando pela meia-lua para trás, dentro da área, funcionando muitas vezes de pivô, erra pouco passe, muito bom na finalização, excelente taxa de conversão, a altura e a estatura que ele precisa para esse 9. Ele já falou sobre isso também, sobre um 9 de área, um 9 bom no jogo aéreo, um 9 que funcione para essa raspada, um 9 que segure zagueiro para as chegadas dos pontas, do Neymar, ou do Coutinho, ou do Paquetá, ou a infiltração para o Fred. Um cara que também gere espaços e explore esses espaços. O Pedro é bom passador, então o Pedro tem essas características. Então a pergunta do Polêmicas Vazias é: faz sentido o Pedro na seleção? Faz. Faz sentido o Pedro ser testado? Faz. Até mais do que o Hulk, até mais do que o Veiga. Pelo contexto, pela demanda, pela função, pela falta de um outro cara com essas características. E pelo principal fator para mim, o melhor Pedro, que é o que a gente está vendo agora, continuaria sendo na seleção a mesma coisa. O Hulk, não. O Veiga, não. Mas o Pedro, sim. O que o Tite precisa para um 9, o melhor Pedro do Flamengo pode entregar, sem mudar o seu estilo e a sua forma de jogo. Para o que o Tite precisa, o melhor Hulk do Atlético pode entregar na seleção? Não. Para o que o Tite precisa, e nem há uma demanda ali naquele setor, o melhor Veiga, ele vai jogar na mesma faixa de campo? Não. E a gente tem outros exemplos de jogadores que precisaram mudar muito na seleção e que acabaram queimados e saíram do ciclo. O Gabriel talvez seja o principal exemplo, o Gabigol. Então, uma coisa é, a intensidade do Pedro é uma intensidade de primeira prateleira para uma Copa do Mundo? Não. O melhor Pedro do Flamengo hoje preenche lacunas que o Tite precisa? Sim.
Vale o teste? Sim. Vai para a Copa? Depende se no teste ele entrar, jogar bem, for muito bem nos treinos e mantiver até a convocação da Copa o que ele está fazendo no Flamengo, inclusive mantendo a titularidade, porque a gente precisa lembrar, num outro momento no Flamengo tinha Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. A lesão do Bruno Henrique abriu espaço para esse momento do Pedro, e o Pedro ainda deu sorte porque a contratação do Cebolinha deu uma lacuna, um gap que ele conseguiu preencher porque o Cebolinha não podia jogar. Porque se o Cebolinha joga voando, entra voando, talvez o Pedro não tivesse essa sequência. O fato é ele estar aí com essa sequência e estar fazendo muito bom uso dela, metendo gol, assistência, protagonismo, gol decisivo, está entregando tudo para um camisa 9 que será reserva na seleção. A seleção vai levar 26 jogadores. Nesses 26, dá para o Pedro ir? Dá, entre levar o Martinelli ou o Pedro, pelo que o Pedro tá jogando agora, e o que o Tite gosta, eu acho que vale mais a pena levar o Pedro. Entre levar o Matheus Cunha ou o Pedro, pelo que o Pedro tá jogando agora, pelas características que o Tite já falou, que vale mais a pena levar o Pedro. Dá pra levar os dois? Dá, mas aí vai rodar alguém do lado ali. Hoje você tem Antony, Rafinha e Vinícius Júnior garantidos, e o Richarlison que joga do lado pra dentro. Aí teria de rodar um Rodrigo, teria de rodar alguém, o próprio Gabriel Jesus, assim, alguém ia ter que rodar para você levar dois caras mais centrais, né? No caso, sei lá, Matheus Cunha e Pedro, Martinelli e Pedro, Martinelli e Matheus Cunha, pode ser. O fato hoje é que para mim vale mais a pena convocar o Pedro para a última convocação, para o teste final, para ver qual é, do que, por exemplo, levar o Firmino, que acho que está bem fora do ciclo na história. Então, característica, sequência, números, nível de atuação, gols decisivos, faz sentido levar o Pedro. E o mais importante, este Pedro encaixa com o que a seleção está precisando. O melhor Hulk não encaixa com o que a seleção ou com o que o Tite diz estar precisando agora, para esse modelo de jogo, para a forma como a seleção joga. A seleção vai enfrentar várias equipes mais plantadas lá atrás, alguns segundos tempos que talvez o Brasil tenha muita posse e precise dessa profundidade de preenchimento de área, etc. E o melhor Pedro pode entregar isso. O melhor Hulk é um cara que vai precisar trabalhar na intermediária, ter espaço para atacar a velocidade, e aí esse espaço pelo centro pertence a outros jogadores, é simples assim, que é para não parecer que esse Polêmicas Vazias é algo contraditório. Não é. Faz sentido convocar o Pedro? Faz sentido. Ele merece ser convocado? Eu acho que ele tem tido bola para isso. Como o Hulk estava tendo bola para isso, só que infelizmente o encaixe é outro. E assim como o Hulk, talvez o Pedro também tenha explodido tarde demais, tá? A gente só vai saber disso quando o Tite fizer a convocação. Mas que faz sentido, faz. Se vai para a Copa, vai depender, primeiro, dele ser convocado e bem nos treinos ou eventualmente bem na minutagem que ele tiver na seleção. E daqui para lá, se estiver jogando, a mesma coisa, porque realmente ele está entrando na história aí aos 45 do segundo tempo, né? Tá em cima do laço. Mas é isso. Resumo da história. Pedro tá jogando bola, tem números, tem gols decisivos, tem nível de atuação. O Tite gosta dele e das características dele. As características dele casam com o que a seleção precisa hoje. E o que a seleção precisa hoje, o Pedro entrega exatamente no Flamengo. Assim, não tem diferença do que ele entrega lá no comportamento dele em campo, com o comportamento eventualmente dele na seleção brasileira. Beleza? Os comentários estão abertos. Pedro merece ser convocado ou não? Quem tá na frente, quem não tá, você levaria? Você bota ali sim ou não nos comentários e dá sua justificativa, porque também só dar opinião e não dar argumento não vale de absolutamente nada. É nóis, estamos juntos. Agora você pode dar like, se inscrever, compartilhar o conteúdo e é nóis. Sem clubismo.